Olá pessoal, meu nome é Franciela Sterlani, eu sou aluna do curso de Geografia da PUC Minas e nessa videoaula, nós do PUC Ensina, vamos falar sobre as economias emergentes. Ao longo dessa videoaula, nós vamos discorrer a respeito do que são economias emergentes, do chamado BRICS, posteriormente os tigres asiáticos e por fim sobre os novos tigres asiáticos. Bom, o termo mercados emergentes foi criado pelo economista Anthony van Agtmael em 1981 e tinha como objetivo incentivar as sociedades financeiras a investir no mercado asiático, mercado este que estava em forte crescimento nessa época, na qual ele dizia que esses mercados eram mais rentáveis, a curto e a longo prazo. Isso atraiu os economistas que passaram a pesquisar dados e os parâmetros das economias desses lugares, consolidando então o termo economia emergente no fim dos anos 90. Os países emergentes também são classificados como novos países industrializados e se destacaram no cenário da economia global nas últimas décadas por apresentarem um dinamismo importante na produção de bens industriais. Apesar de eles terem um processo de industrialização consideravelmente tardio, após a década de 1950, os países emergentes receberam uma expansão e expressão no cenário internacional, por meio de incentivos estatais, privados e auxílio das potências desenvolvidas. Depois dessa contextualização, eu vou falar sobre 3 grupos aqui que são muito importantes e necessários de abordar quando falamos de países emergentes, no qual o primeiro é o BRICS, que é um grupo formado em 2009 e composto por grandes países emergentes. O nome se refere à junção das iniciais dos países que o compõem, que são Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, que é a África do Sul, e esse foi o último agregado, foi agregado em 2011. Os principais objetivos são a criação de um banco de reservas financeiras destinados a países componentes do bloco quando eles estão em situações de necessidade de socorro econômico, fortalecer as economias desses países e estabelecer cooperação nas áreas técnica, científica, cultural e também no setor acadêmico. Bom, outro grupo importante de citar é o dos tigres asiáticos, cujo termo é utilizado para se referir a um grupo de 4 países da Ásia que apresentaram expressivo desenvolvimento econômico a partir da década de 1970. E esses países são Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Como características e objetivos possui o grande apoio dos governos para a criação de infraestrutura de incentivo à produção, como a energia, as redes de transporte e comunicação, a política estatal de incentivo à atração de empresas multinacionais, que foram muito importantes no início do processo de industrialização, a mão de obra barata e qualificada e trabalhadores disciplinados e engajados em suas funções. Por fim, tem o grupo dos novos tigres asiáticos, que já diz respeito a um grupo de países de industrialização recente e que vem expandindo suas economias a partir dos investimentos gerados pela expansão dos tigres asiáticos antigos e também pela maior inserção do capital estrangeiro que veio dos países desenvolvidos. Os países que compõem esse grupo são a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, as Filipinas e o Vietnã. Como características, tem o crescimento econômico elevado nos últimos anos, destaque para o crescimento industrial e tecnológico, a produção voltada para a exportação, a instalação de filiais de grandes multinacionais, investimentos na educação e mão de obra qualificada e, por fim, a forte presença de instituições financeiras nacionais e internacionais, principalmente nas capitais destes países. Bom, para fechar aqui, é importante falar que os países emergentes eles têm um importante peso global, porque eles possuem uma grande capacidade de crescimento econômico, tendo também um potencial superior a um país que já está desenvolvido. A união desses países é muito bem vista, porque as economias em conjunto elas tendem a se fortalecer e a cooperação entre eles também. Porém, em contrapartida, eles são vulneráveis às crises econômicas mundiais, porque eles apresentam uma grande dependência econômica e tecnológica. Bom, galera, essa foi a videoaula. Eu espero que vocês tenham curtido e entendido muito bem e muito mais sobre o assunto. Um grande abraço.